Jesus é Senhor. Amém. Como todos os irmãos sabem, esse é o mês dos jovens. E para toda essa semana, esse final de semana foi maravilhoso, começando com uma vigília na sexta-feira. E a palavra ontem foi de muita ajuda para nós. Tem uma palavra inicial para os jovens. E esse mês, vocês vão ter a oportunidade de estar 2 semanas recebendo palavra, ajuda e encorajamento espiritual na distância. Senhor Jesus. A gente precisa, os jovens principalmente, precisam entender qual é o contexto eles estão inseridos. Qual é a nossa época? Que época nós vivemos? Primeira Timóteo. Capítulo 4. Versículos 1 e 2. Todos acharam? Bem. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 4. 1 a 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afetuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Esse é o tempo atual. E tem uma palavra que João dá para a igreja. Em 1 João, no capítulo 2, versículos de 2 a 12, 12 a 14. 1 João, capítulo 2, versículos de 12 a 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém. Essa palavra aqui, amados, é direcionada para a igreja. Amém. Paulo falou aqui para filhos de Deus. Sim. E a minha primeira pergunta para os jovens é: quem é você? Você é um filho de Deus? E a segunda pergunta é: onde é que você está?
Você está na igreja? Se as duas respostas são positivas, então você deveria ser um jovem forte. Mas isso é real na vida de cada um de vocês? Você tem sido marido de fato? Santos. A característica que nós vemos de 1 e 2 Timóteo são as nossas atuais. Você consegue identificar ali alguém que tem sido forte, tomando aquelas atitudes, tendo aquelas atitudes, sendo irreverente, implacável? Aqueles lá foram vencidos pelo marido. E não venceram o marido. E na juventude, as principais decisões que você toma é nessa fase. As decisões que você toma nessa fase, elas vão ditar quem você será no futuro. Qual é a sua prioridade? Antes de escolher estudo, trabalho ou qualquer outra coisa, vocês têm que primeiro escolher a Deus. Amém. Essa é a escolha mais importante na vida de vocês. Porque o que a gente está lidando aqui é com eternidade. Quando você escolhe a Deus, você está tratando da sua eternidade. As demais coisas, como casamento, trabalho, estudo, são só para essa vida. Mas Deus é para a eternidade. A primeira decisão, ou a primeira escolha que vocês têm que fazer é conhecer a Deus. Não conhecer a Deus de forma superficial, mas conhecer a Deus de forma profunda. Para que você possa ser útil a Ele. Com os nossos pais, pelo fato da convivência, nós sabemos muito bem o que eles gostam ou não gostam. O que eles aprovam ou não aprovam. Por quê? Porque você convive com eles. A convivência faz com que você os conheça. Com Deus é a mesma coisa. Você quer saber o que agrada ou não a Deus? Você precisa conhecer. Eu conheço um pouco do Natal, eu conheço um pouco do Ricardo. Mas os filhos do Natal conhecem o Natal muito mais do que eu. Os filhos do Ricardo conhecem o Ricardo muito mais do que eu. Talvez eu não saiba o que desagrada o Ricardo ou o Natal. Mas os filhos deles sabem. E vocês sabem o que agrada ou não a Deus? E como é que você faz isso? Como é que você conhece a Deus? Você tem que investir tempo nele. E vocês podem ter certeza absoluta que a fase que vocês têm mais tempo é essa agora.
Vocês têm muito tempo para poder se prostrar diante de Deus. Vocês têm muito tempo para conhecer a Deus. Por que é tão importante conhecer a Deus? Porque, independente da circunstância, Ele não vai mudar o que Ele é. Deus não vai deixar de ser Deus. Para você. E vocês santos, vocês vão ter firmeza, vocês vão ter clareza e certeza de quem vocês escolheram e de onde vocês estão. Vamos identificar, irmãos, algumas coisas da nossa vida que podem nos fazer fracos. Que deixa um jovem que era para ser forte, um jovem fraco. Uma delas é falta a palavra. Quem aqui está fazendo a leitura bíblica sequencial, anual? Poucos. Sem a palavra, o seu povo se corrompe. Mas ao achá-la, prospera em seu viver. Amém. Falta de palavra, fraqueza. Segundo, falta combater o maligno. O que é combater o maligno? Conformar-se com o atual contexto. Você não ser um Antipas. Você aceitar tudo o que o mundo oferece. Isso é não combater o maligno. É você se juntar ao atual contexto que a gente viu que é desobedientes aos pais, irreverentes, falta reverência, implacáveis, sem afeição. Sim. São 18 adjetivos. São 18 adjetivos. Sim, é isso mesmo. Então, santos, se conformar com esse mundo torna um jovem que era para ser forte fraco. E a falta do palavra, isso é progressivo. Falta a palavra, você se conforma. Porque a palavra, ela te dá luz para saber o que vai contra Deus. Se você não tem a luz para saber o que vai contra Deus, como é que você vai combater? Você vai aceitar. Falta de conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus no viver diário. O que Deus espera de você? Eu estou perguntando de forma específica, não de forma geral. O que Deus espera de você? O que você acha que Deus espera de você? Muitas pessoas não sabem. Por quê? Porque não foram até Deus para saber o que Ele espera de você. Você não conhece Deus. E está se levantando uma geração que não conhece mais a Deus. Sim. Como na geração de Samuel, a lâmpada do Senhor quase se apagou. Mas vocês são jovens e pela palavra de João, vocês são fortes. Pela fé. Pela fé.
uma geração que não teme mais a Deus. E nem quem Deus envia. E nem aqueles que são representantes de Deus. Eles não temem mais. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é ter medo de você acabar ou distanciar-se dele. É ter medo de você ofender a pessoa de Deus. Quem tem medo aqui de ofender os pais? Eu tenho medo de ofender os pais. Senhor Jesus. Você pode até se acostumar a viver sem comunhão com Deus. Você pode até se acostumar com isso. Mas eu digo para vocês estão perdendo tempo. Um viver sem a comunhão com Deus é um viver seco. Seco. Porque ontem o Diego compartilhou algo que alguns invertem valores. O que era para exceção, sem exceção, se tornou regra. Ou seja, e João falando aqui, se alguém pecar, todavia nós temos um advogado justo. Mas isso é exceção. Porque alguém que teme ofender a Deus vai pecar pouco. Vai aplicar o sangue? Vai. Mas isso não é uma regra. Por quê? Porque ele teme a Deus. Teme não só ofender a Deus, mas teme que a sua comunhão com Deus seja distanciada. Amém. Nós erramos, aplicamos o sangue. Aí eu te pergunto, a sua comunhão com Deus é a mesma? Deus pode confiar em você novamente, como ele confiava antes? Ou você perdeu um pouco da confiança em Deus? Amados, uma falta pode fazer com que você leve anos, para restabelecer a confiança de Deus em você. Anos. Um exemplo disso é o Davi. Por 13 anos, sem Deus falar com ele. 13 anos naquela época era pouco tempo. Se vivia mais de 100 anos. Mas na nossa época é muito tempo para você perder. É muito tempo desperdiçado. É muito tempo jogado na lata do lixo. E não tem que falar contra as autoridades. É só para lembrar, as autoridades são colocadas por Deus. Se você fere uma autoridade, você está ferindo o próprio Deus. Quem crê que Deus é faria? Eu tenho razão então para questionar o que Deus faz? Não tenho. E quando eu questiono o que Deus faz, eu estou ofendendo a pessoa. O melhor tempo que você tem é agora. Então não despreze esse tempo. Desprezar é trocar por qualquer outra coisa. O que aconteceu com Esaú? Ele desprezou o direito de primogenitura. Ele trocou aquilo por uma sopa de lentilhas. O que você tem trocado na sua mocidade? O seu porquê?
Oh, Senhor Jesus. Amém. Gaste tempo para conhecer Deus. Você pode estudar, você pode trabalhar, você pode fazer todas essas coisas, mas o que é prioridade? O que é mais importante para você? Pela fé, vamos dizer que Deus é mais importante do que todas as coisas. Pode até, santos, não ser a minha realidade hoje, mas pela fé, Deus é a minha prioridade. Como é que eu vou aproximar, estreitar meus laços, estreitar minha comunhão com Deus? Palavra, oração, sermos na igreja, comunhão com os santos. Isso tudo, irmãos, nos ajuda a nos aproximar de Deus. Isso aqui não te afasta de Deus. Pelo contrário, te aproxima de Deus. Você vai ao encontro de Deus. Com a palavra, com a oração. Livros espirituais, muito importante. São experiências de homens de Deus que podem nos ajudar. O que é mais fácil? Você tomar um caminho sem saber por onde andar, ou você ter um mapa para você saber de onde você está e para onde você vai? É melhor um mapa. E os livros espirituais são mapas das nossas vidas. Nos ajudam a trilhar o caminho e chegar com o mínimo de dano possível, ou nenhum dano. E na palavra, irmãos, o Senhor deixa princípios para nós. Você quer o exemplo de um jovem forte? A Bíblia nos dá alguns. Mas eu queria compartilhar com os irmãos um jovem, José. Ele é um jovem forte. Ele venceu o inimigo. Ele venceu o maligno. Sabia que José tem muita coisa comum com você? José não era tão diferente de você. José, ele nasceu dentro de um povo escolhido por Deus. Vocês também. Vocês estão dentro de um povo que foi escolhido por Deus. José, ele teve uma visão. Vocês também têm. Qual foi a visão de José? Que ele iria reinar. E qual a visão que vocês receberam? O que tem para vocês? O mundo que é de vir. O reino, o governo do mundo que é de vir. Vamos ver algumas características de José. Ele tinha 17 anos. Quem tem 17 anos aqui? Alguém? 17 anos. Ele era... E com 17 anos já tinha um ofício. Ele era pastor. Aos 17 anos, José era pastor. Gênesis 37, versículo 2. Amém? Esta é a história de Jacó.
Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias dele a seu pai. José não era fofoqueiro, não. Tá? Ele fazia a função que o pai dele pedia. Ele era submisso ao pai. Ele podia muito bem não falar nada, mas ele temia o pai. Uma característica de José, ele tinha temor. Seus irmãos tinham ciúme dele. Por que eles tinham ciúme dele? José era puro. Eles não podiam chegar e falar para Jacó que José fazia coisas más. Por isso tinham ciúme dele. Eles não podiam chegar para Jacó e falar: olha, José está falando para você, mas ele faz a mesma coisa. José, ele era puro. Senhor Jesus. Ele recebeu uma visão, e essa visão governou toda a vida dele. Por mais nebulosa que pudesse ser a fase que ele passasse, aquela visão governou ele. O mais difícil que estavam as coisas para José, aquela visão governou ele. Por quê? Ele falou: eu não posso me contaminar, porque eu posso perder meu reino. Eu posso deixar de ser rei, porque eu me contaminei. A submissão de José, Santos, era tamanha que você não vê ele esbravejando e falando algo quando os irmãos dele venderam ele. Você não vê ele reclamando de nada aqui. Ele era submisso. Chegou no Egito, foi vendido como escravo. Era submisso ao seu Senhor. No cárcere, era submisso ao carcereiro. No reino, era submisso ao faraó. Todo mundo olhava para José e valorizava, deram até o preço de José como um escravo. Aos olhos de muitos ao seu redor, você pode parecer um escravo. Por quê? Não, porque eu tenho amigos. Aí eles dizem que são livres. Mas na verdade eles são escravos. E você é rei. Sabe por que você é rei? Porque você consegue vencer o que eles não conseguem. Você consegue triunfar sobre aquilo que eles não conseguem. Eles são apenas marionetes. Acham que são livres, podem fazer o que quiserem. Mas na verdade eles fazem tudo o que a mídia e o mundo querem que eles façam. Eles não são livres. São escravos do mundo e da mídia. Ele era temente a Deus. Gênesis 39, versículos de 6 a 9. Amém? Potifar, todo
o que tinha, confiou às mãos de José. De maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Muitos de nós, irmãos, não temos medo de pecar contra Deus. Não temos. Porque o nosso temor se foi. Às vezes, a gente não sabe nem o que Deus considera pecado. Não estou falando pecado grosseiro, mas tem algumas atitudes nossas que ofendem a Deus. E não necessariamente é pecado grosseiro. Por que nós pecamos contra Deus? Porque nós não o conhecemos como deveríamos. Porque se nós o conhecêssemos, temos certeza de que aquilo que nós fazemos, que não necessariamente é um pecado grosseiro, ofende a Deus. E você temeria pecar contra Deus. Você temeria não poder conversar com Deus. É como se você tivesse um grande amigo em que você gosta demais. Você gosta demais dele. Mas você fez algo que ofendeu a ele. E você sentiu muita falta de conversar com ele. Mas você não pode, porque entre vocês dois tem algo que impede você de chegar até ele, de ele ir até você. O que você faz? Imediatamente você vai fazer o quê? Procurar reconciliação. Para quê? Para que vocês novamente possam conversar e você ter o prazer da presença dele. E da próxima vez, você vai fazer a mesma coisa? Você vai evitar ao máximo ofender o seu amigo de novo, porque você não quer se privar do prazer da presença dele. Não é assim com Deus? Ou não deveria ser assim com Deus? Senhor Jesus. Amém. E aqui, por ele temer pecar contra Deus, continuando o texto, nós vemos que a mulher, um dia, não tinha ninguém em casa, e a mulher de Potifar agarrou José. Mas só que antes disso, no versículo 10, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Imagine aí, você na sua escola, no seu trabalho, alguém te assediando todos os dias. Todo dia falando com o seu dedo. O que fez com que José não se deitasse com ela? Temor a Deus. Porque ele sabia que se ele fizesse isso, ele estava pecando contra Deus. E prossegue. Então, ela o pegou, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse:
deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. Imagina como José saiu aqui. Sem vestes. Sem vestes. É vergonhoso? É vergonhoso. Mas ele prefere passar essa vergonha do que pecar contra Deus. Ele preferiu passar vergonha do que pecar contra Deus. No nosso ambiente, você acha que com a força, com a pressão dos colegas, muitas vezes você fica com vergonha por não fazer. É melhor ter essa vergonha do que pecar contra Deus. É muito melhor. É muito melhor. Por quê? Por ele ter medo, pecar contra Deus, Deus nunca se apartou dele. Em todos os períodos de José, Deus sempre era com ele. Por quê? Ele não fazia nada para ofender os Senhores. Você quer ter Deus em todos os momentos da tua vida? Não peque contra Ele. Tema a Deus. Só para ilustrar aqui. Versículo 2 do capítulo 39. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu Senhor. Versículo 21. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro. José conseguiu se manter puro, por mais pressão que ele sofresse. Por mais pressão que era exercida em José, ele conseguiu se manter puro. Pressão é exercida pelo motivo de vocês irem mais fundo. Quanto mais profundo você estiver, mais pressão é exercida em você. José foi colocado no mais profundo do Egito. Ou você acha que o cárcere era lugar para gente boa? Só tinha gente boa no cárcere. Prisão no Egito. Imagine a cultura egípcia. Imagine a cultura naquela época. Não muito diferente dos nossos dias. Não muito. Assassinos, ladrões. Todo o tipo de pessoas malignas estavam ali. José foi colocado ali. Você acha que ele não recebeu pressão? Mas ele não buscou, ele não foi com as próprias pernas para o fundo do poço. Não vá para o fundo do Egito. Não vá para o mundo. Não se aprofunde no mundo. Porque você vai receber muita pressão. E, quem sabe, você não consiga suportar essa pressão e seja manchado. Você ser manchado ou receber uma cicatriz, o sangue te perdoa os pecados? Perdoa. Você pode voltar aqui em comunhão com Deus? Pode. Você pode voltar a ser útil a Deus? Pode. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão ser a mesma pessoa? Não. Não serão mais a mesma pessoa. Aquela cicatriz vai te acompanhar pro resto da sua vida. Sim. Não adquira cicatrizes para provar
para você que machuca, que dói. Você não precisa se cortar para saber que dói. Você não precisa ir até o fundo do mundo ou experimentar o mundo para saber que ele vai te fazer mal. Você não precisa tomar um veneno para saber que ele mata. Senhor Jesus. Sabe por que José suportou todas as pressões? Porque ele teve muito bons momentos. Porque ele conheceu a Deus. Ele conhecia a Deus. E mesmo no mais profundo do Egito, Deus não deixou de ser Deus. Por todas as injúrias que ele sofreu, ele não colocou a culpa em Deus. Santos. Por mais negativa que seja a sua experiência, Deus ainda é Deus. Ele não mudou para José. Deus ele não mudou para José. O Deus que ele conheceu Canaã é o mesmo que ele conhecia no Egito. É o mesmo que ele conhecia no Cássio. E é o mesmo que ele conhecia governando todo o Egito. Não é porque ele estava no Cássio, Deus era menor. Não é porque ele foi vendido pelos irmãos como um escravo, ele era menor. Deus era menor. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder o rei? Para ganhar o reino é necessário vencer o inimigo. Jovens, sejam fortes. Tornem João 12, João 2, 1 João 2, 12, 14, real na vida de vocês. Se coloquem na posição onde vocês possam encontrar Deus. Vocês possam ter um encontro com Deus. Vocês possam prosseguir em conhecê-lo, porque Deus é imenso. Amém. Mais tempo que você dedique a Ele, sempre tem algo de Deus a conhecer, porque Ele é imenso. Amém. Imensurável. Quem gostaria de ter esse encontro com Deus? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Vocês querem uma dica? Onde vocês podem se encontrar com Deus? Uma delas é conferência de jovens. Amém. Quem está indo para a conferência de jovens aí? Amém. Lá vocês vão ter a oportunidade de ter esse encontro com Deus. E dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Você tiver um coração de se encontrar com Deus, ainda dá tempo. Vocês podem usar a conferência de jovens. Outra dica para vocês, para ter esse encontro com Deus. Se abre. Quem fez aqui se abre? Mas a pergunta para vocês. Tem experiência que você poderia ter no SEAP? Tem experiência que você poderia ter aqui? Igual ao SEAP? O SEAP te proporciona experiências que você vai levar para a vida inteira.
semana inteira. E você só pode ter lá. Por quê? Porque você dedicou todo o tempo para ser usado por Deus, para conhecer a Deus, para buscar a Deus. Então, jovens, aproveitem. Não desprezem a mocidade de vocês. Não troque a sua mocidade por qualquer coisa. Não troque Deus por qualquer coisa. Amados, aproveitem o SEAP. É uma oportunidade para você se encontrar com Deus. Aproveitem a conferência de jovens. É uma oportunidade para você se encontrar com Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós vamos orar por vocês. A igreja vai orar por vocês. A igreja é representada pelo irmão Ricardo, vai orar por vocês. Para que vocês tenham esse encontro. Para que vocês se aprofundem. Para que vocês temam a Deus. Para que Deus seja insubstituível para vocês. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Essa palavra vai para todos nós, né? Amém? Precisamos nos aproximar do Senhor, restaurar nossa sensibilidade, bem? Senhor Jesus, nós temos filiação, né? A filiação é exatamente essa relação de pai e filho, né? E fui tocado nessa palavra também, né? Ou seja, como está nossa relação com o Pai. Ó Senhor Jesus, não podemos perder a confiança de Deus. Talvez você olhe para a sua condição e vê que está muito distante disso, né? Então, o que fazer? É Deus que opera em nós. Tanto querer quanto realizar. Então, se esse temor não está tão forte em mim, vamos orar nessa manhã, né? Para que Deus possa restaurar em nós, né? Os jovens e cada um de nós, esse temor, né? Irmãos, esse temor está ligado a encabeçamento. O nosso maior problema é a nossa independência. Isso é o problema dos jovens e também dos adultos. O que nos faz nos afastar de Deus é a nossa independência. Quando nós não conseguimos enxergar pessoas à nossa frente, direção à nossa frente e andar nessa direção. Então, os primeiros que estão à frente do jogo são os pais. Então, se você consegue enxergar os seus pais, perceber que eles são aqueles que Deus colocou à sua frente para te conduzir, e você se mantém debaixo do cabeçamento dos seus pais, você tem a bênção de Deus. Amém. Você tem a unção de Deus, a capacitação de Deus para você prosseguir. Você perder isso, irmão, você então está abrindo o seu flanco, né? Entre e cause dano em sua vida. Né? Então nós oramos nessa manhã para que cada jovem perceba primeiramente que ele tem os seus pais à sua frente, né? E também tem uma condução espiritual, que quem nos conduz principalmente é a igreja. Então não se esqueça disso, né? O Senhor nos deu a igreja, colocou irmãos à nossa frente, né? Para nos dar uma direção na palavra, uma direção prática, né? E nós temos que andar debaixo dessa direção. Quando um jovem percebe isso e anda debaixo dessa direção, ele tem a bênção de Deus. Aí Deus opera em nós, querer e realizar. Então, se nessa manhã eu sinto que eu não tenho graça, né? Eu não tenho força, nós temos orado para você ganhar essa unção no seu coração, né? E a partir de hoje você possa andar nesse temor do Senhor. Os jovens mais novos, né? Aqueles que já têm mais idade, mas que também servem o Senhor, tem também suas lutas, né? Vamos orar por todos os que estão solteiros nessa manhã. Amém?
possa ungir você, abençoar você, que você possa demandar na presença do Senhor, que Ele possa suplicar na hora das suas necessidades. Eu queria deixar essa palavra de advertência para cada jovem e cada irmão que está aqui. Não tente andar sozinho. Não tente andar independentemente. Se mantenha debaixo de uma autoridade estabelecida por Deus. Inicialmente, os seus pais. Em segundo lugar, a igreja. Senhor Jesus. Então valorize as reuniões da igreja, valorize o serviço de jovem, valorize aqueles que estão à sua frente, se dando por vocês. Antes mesmo nós orarmos, o ministro do horário, eu pedi para o Diego e para o Alexandre, que são dois irmãos que estão à frente, deste jovem, poder orar primeiramente pelos jovens. Vou ficar de pé, eles vão orar, depois nós vamos orar, e vamos tomar essa palavra, irmãos, uma palavra de Deus para nós, amém? Senhor Jesus, o Senhor quer fazer grandes coisas no nosso meio, nós temos que caminhar debaixo dessa unção de Deus, que Ele quer dar para nós, amém? Jesus, eu sei. Vou passar aqui para os irmãos orarem. Ainda recentemente, nessa manhã, jovens, todos os irmãos, eu ouvi essa palavra, jovens, como eu gostaria de ter a idade de vocês, e alguém um dia pudesse ter me orientado dessa maneira como vocês estão sendo orientados nesse mundo. Teria evitado muitas cicatrizes na minha vida. Teria evitado muitos problemas na minha vida. Então, o que nós queremos orar por vocês. Pedimos que vocês viessem aqui na frente, mas não venha simplesmente porque todos estão vindo. Venha porque você de fato percebe. Você está ouvindo essas palavras, muitas pessoas que estão aqui, vocês sabem que vocês têm sido derrotados em muitas dessas questões. Mas eu creio que é possível elas serem vencidas. A experiência de José, jovem, não era mais fácil que a de vocês. Não, que é isso? É história. Na época de José não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha nada disso. Não é verdade. Quem de vocês aqui, uma mulher correu atrás de vocês aqui e correu, tomou as vestes de vocês e despiu vocês no meio da rua, vocês tiveram que sair correndo? Assédio, mas dessa maneira, quem aqui foi assediado dessa maneira? A ponto de ter as suas vestes rasgadas e sair correndo. Nenhum de vocês teve essa experiência. A experiência de José foi muito mais forte. Os problemas de José eram muito maiores do que os que vocês enfrentam hoje. O irmão mostrou como que Deus era com José, vendido, foi para a casa de Faraó, foi traído. Deus era com ele. Estou vendo Deus com José, não deixa ele. Deus era com ele, Deus estava formando ele. Vocês serão os presbíteros da igreja. Então, como é que vocês vão ser o futuro presbítero da igreja? De qualquer maneira, como é que vocês vão conduzir depois os irmãos que virão depois de vocês? Não, Deus precisa formar o caráter de vocês hoje. Futuros diáconos, futuras diaconisas, as irmãs que vão servir a igreja. Então, eu queria que vocês viessem aqui na frente, vocês se colocassem de joelhos, irmãos vão orar por vocês. Enquanto nós estivermos orando, perceba, nós estamos dizendo, irmãos, tem coisas que eu não estou conseguindo vencer, mas eu não quero me deixar ser vencido. Eu quero vencer as coisas que eu tenho dificuldade. E a vida de vocês vai mudar. Amém? Então, venham na frente aqueles jovens que nós vamos orar por todos, mas aqueles jovens que desejarem, venham aqui na frente, se coloquem de joelhos e nós vamos orar por vocês. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Os pais que estiverem aqui, estendam suas mãos. Amém. Vamos abençoar nossos filhos, nossos jovens. Amém. Oh, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por cada um desses jovens.
abençoa cada um deles, ó Deus Santo Espírito, que eles sejam fortes, ó Senhor Jesus, Senhor, que eles possam ser muralhas, Senhor, nas escolas, Senhor, na faculdade, ó, no trabalho, Senhor Jesus, que eles possam ser um testemunho vivo, ó, da tua pessoa nessa terra. Nós os abençoamos, Senhor, também pedimos por libertação, ó, liberta, Senhor, ó, liberta, Senhor. Alcance vantagem, cuida deles, ó Senhor Jesus, ó que eles possam crescer, que eles possam amadurecer, Senhor, entra no coração de cada um, só aqueles que ainda não foram salvos, ó rasga o coração, ó planta a tua semente na vida, ó que eles possam ser salvos, reconhecer que o Senhor é Deus, ó reconhecer como Salvador, ó reconhecer que são pecadores, ó e se render a Ti, ó Senhor Jesus. O Senhor, nossa mente influenciar toda a terra de forma positiva, de forma ativa. Eu também nos envia, Senhor, a todos os lugares, possa ser bênção, ser luz, ó Senhor Jesus, a luz dele, Senhor, em todos os seus aspectos, que possam vencer, ser fortes psicologicamente, espiritualmente, possam dar uma família, construir famílias fortes, abençoar as irmãs, as jovens, Senhor, possam sentir agonizas fortes, de oração, cheias do Espírito, todos esses jovens, nossos irmãos, nossos constituídos, nossas lideranças, ó jovens fortes que governam, Senhor Jesus, com misericórdia, que eles possam reinar, possam ser salvos, ó Senhor Jesus, obrigado que o Senhor nos colocou na igreja, ó o Senhor tem suprido tudo o que eles precisam, está aqui dentro, ó te louvamos, Senhor, Senhor, estava abençoando cada jovem aqui. Senhor Jesus, como igreja, nós liberamos tua vida, tua graça, unção sobre cada um deles. Ó Senhor Jesus, que o Espírito deles, ó, reaviva, ó Senhor Jesus, desperta o Espírito de cada um, amar a Ti, servir a Ti, escolher a Ti, Senhor Jesus. Nós abençoamos, Senhor Jesus, a sua jornada, Senhor Jesus, de cada necessidade, de cada um deles, o Senhor é fiel, abençoa, Senhor, os estudos, a profissão, o trabalho, também o casamento, de cada um deles, supra, Senhor, abundantemente, Senhor Jesus, cuida dos nossos jovens, para que eles possam vencer. Serem preservados para Ti, serem vastos nas Tuas mãos. Senhor Jesus, abençoa a conferência de jovens, a partir deles nessa semana. Cuida, Senhor, daquela esfera, daquele ambiente, que seu coração voltado a Ti. Aproveite o máximo todo aquele ambiente, toda a palavra, possa salvá-los, conduzi-los para a Tua presença. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Como autoridades que o Senhor nos instituiu, como irmãos que servem, mas também como pais, nós estendemos as nossas mãos sobre os nossos filhos, sobre cada um desses jovens, profetizamos a tua bênção, a tua vitória, Senhor Jesus. Nós repreendemos todo o mal na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos jovens. Nós não aceitamos que se cumpra 1 Timóteo, não aceitamos que se cumpra 2 Timóteo nas nossas vidas, na nossa igreja. Senhor, livre os nossos jovens, que de fato eles possam se submeter a seus pais, se submeter aos irmãos. Senhor Jesus, coloca tremor, Senhor, coloca tremor no coração desses jovens, que eles possam perceber o seu chamado.
basquete. Eu amo o Senhor. Eu desejo o Senhor. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, nossas obras. Abençoa a sua ida para a igreja. Guarda, Senhor, esses carros em todo o caminho. Que eles possam ir e voltar na tua paz. Livra-o, Senhor, de toda acidência, toda imprudência. Senhor Jesus, guarda, Senhor, a integridade física de cada um. Que ele seja uma bênção na tua presença. Amém. Vamos ainda, Senhor. Vemos os nossos jovens, esses que estão afastados, a coração de alguma maneira, ela está sendo tomada, influenciada por Satanás. Rogamos ao Senhor, como igreja, nós reivindicamos